Quando comecei o cursinho, não sabia o que esperar. O prédio era velho, de uma arquitetura robusta, mas desgastada, como se o tempo tivesse se esquecido de deixá-lo em paz. Os corredores, mesmo durante o dia, pareciam guardiões de um segredo antigo, ecoando passos que às vezes não pertenciam a ninguém. Era estranho, mas até reconfortante de certa forma, um lugar onde você podia sentir o peso das histórias de quem esteve lá antes. Minha sala ficava no segundo andar, no fim do corredor. Lá, as lâmpadas fluorescentes nunca funcionavam direito, piscando em uma espécie de ritmo inquietante. Os professores sempre diziam que isso era um problema da fiação, mas todos nós sabíamos que havia algo estranho naquela sala. O ar ali parecia mais pesado, como se fosse difícil respirar por completo. Mesmo assim, me acostumei com o lugar. Era onde eu passava boa parte do dia, estudando com meus colegas. Entre risos e conversas sobre provas, sempre havia momentos de silêncio absoluto. Momentos em que nenhum de nós falava, mas uma sensação incômoda de estar sendo observado pairava no ar. A princípio, achei que era só impressão minha, mas, vez ou outra, percebia outros colegas olhando discretamente para trás, como se esperassem ver alguém ali. Não era o suficiente para me assustar, pelo menos não ainda. Mas uma coisa é certa, mesmo com as luzes acesas e a sala cheia, eu nunca me senti completamente sozinha ali. Era uma tarde qualquer no cursinho, e a rotina era sempre a mesma, aulas intensas, pausas curtas, e os momentos de descontração que salvavam o dia. Durante o intervalo, alguns colegas aproveitaram para descansar. Enquanto uns comiam ou conversavam, outros simplesmente tombavam sobre as carteiras, dormindo como se estivessem em casa. Achei a cena engraçada e quis registrar o momento. Peguei meu celular, ajustei a câmera, e tirei uma foto. Na tela, dava para ver claramente meus amigos jogados em posições desconfortáveis, com expressões engraçadas. Era para ser só isso, uma memória boba e divertida de um dia comum. Quando fui rever a foto, algo fez meu coração disparar. Entre os meus colegas, perto da parede no fundo da sala, havia uma figura indistinta. Era um vulto escuro, mas nítido o suficiente para ser reconhecido como alguém. Eu me lembro de ter parado, o dedo congelado na tela do celular. Tentei racionalizar, talvez fosse uma sombra ou algum efeito estranho da luz, mas não havia nada ali que pudesse criar aquilo. O detalhe que mais me incomodou foi o fato de que, naquele lugar específico, só existia uma parede vazia. Não havia móveis, não havia ninguém. Mas, na foto, era como se uma pessoa estivesse parada ali, imóvel, olhando diretamente para a câmera. Mostrei a imagem para um colega ao meu lado. Ele riu no início, mas depois franziu o senho. Que estranho, quem é essa pessoa? A partir desse momento, o clima mudou. Ninguém mais achou graça. Todos queriam olhar a foto, mas cada vez que mostrava, o mesmo silêncio desconfortável surgia. Era como se, de repente, a sala tivesse ficado ainda mais fria. Pensei em apagar a foto, mas não consegui. Algo dentro de mim dizia que eu precisava guardá-la. E foi aí que os rumores começaram a surgir, sobre o que mais poderia estar acontecendo naquela sala, naquele prédio. A ideia de que algo além de nós estivesse ali tornou-se impossível de ignorar. Depois daquela tarde, a foto se tornou uma espécie de enigma. Ela rodou pelos colegas do cursinho e rapidamente atraiu a atenção de todos. Alguns diziam que era uma montagem, outros achavam que era algum reflexo bizarro, mas ninguém conseguia explicar por que a figura parecia tão real. Naquele mesmo dia, em um misto de curiosidade e nervosismo, decidi perguntar para o porteiro sobre o prédio. Ele era um homem mais velho, com olhos cansados e um jeito calmo de falar, mas que parecia carregar histórias demais para uma vida só. Você sabia que este prédio era uma escola antigamente? Ele começou,
enquanto limpava o balcão do pequeno hall de entrada. Era uma escola secundária, muitos anos atrás. Ouvi dizer que teve alguns incidentes por aqui. Meu coração apertou. Perguntei que tipo de incidentes, mas ele hesitou, como se já tivesse falado demais. Pressionei, com um nervosismo crescente, e ele finalmente soltou. Dizem que uma estudante morreu aqui. Não sei ao certo como, mas falam que foi em uma das salas do segundo andar. Ela era isolada, quase ninguém a conhecia bem. Depois disso, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos, vultos, coisas que ninguém conseguia explicar. Até fecharam a escola por um tempo. Eu fiquei parada, sem saber o que dizer. Cada palavra parecia encaixar no que eu havia visto na foto. Era o suficiente para me deixar com uma sensação terrível, como se eu estivesse cutucando algo que deveria ter sido deixado em paz. Olha, eu não sou de acreditar nessas coisas, ele continuou, abaixando o tom de voz. Mas tem gente que diz que, até hoje, ela aparece, como se estivesse presa aqui. Saí dali com a mente fervilhando. Agora, cada passo dentro do cursinho parecia mais pesado. Cada ruído, cada sombra me fazia virar a cabeça rapidamente, com a sensação de que alguém estava me observando. Quando contei para meus amigos, eles riram nervosamente, mas a tensão no ar era palpável. Mesmo quem fingia não acreditar começou a evitar aquela sala nos intervalos. Quanto a mim, a ideia de voltar lá me fazia sentir um frio na espinha que eu não conseguia ignorar. Mas, por mais que tentasse esquecer, aquela foto ainda estava no meu celular. E, por algum motivo, eu não conseguia parar de olhar para ela. Depois daquela conversa com o porteiro, eu tentava evitar pensar no assunto, mas o que aconteceu em seguida tornou isso impossível. Uma semana depois, no mesmo horário, um grupo de alunos decidiu se reunir na sala para desafiar o medo. Foi uma ideia estúpida, mas o tipo de coisa que adolescentes fazem para se sentirem corajosos. Eles riam, faziam piadas e diziam que a história era só uma invenção para assustar os novatos. Eu estava no corredor, hesitando em entrar. Apesar de todos os barulhos e risadas, havia algo de estranho no ar, como se o ambiente estivesse mais frio. Decidi ficar perto da porta, observando à distância. Eles se reuniram no centro da sala, brincando de contar histórias de terror, mas eu não conseguia ignorar o canto da sala. O mesmo canto onde o vulto havia aparecido na minha foto. Foi então que uma das meninas, Clara, comentou casualmente: "Porque parece que tem alguém no espelho." Todos pararam e se voltaram para o grande espelho que ficava no fundo da sala, geralmente usado para aulas de artes. Minha respiração travou quando olhei para o reflexo. Ali, bem no canto, estava a mesma figura indistinta, parada, como se estivesse nos observando. Alguém tentou acender a luz, mas o interruptor não funcionou. O ambiente mergulhou em uma penumbra sinistra, e a tensão tomou conta do grupo. "Isso não é engraçado", disse um dos garotos, mas a figura continuava lá, imóvel. De repente, ela se moveu. Não no espelho, mas na sala. Um som seco, como passos rápidos, ecoou pelo piso. Houve gritos. Todos correram para a porta ao mesmo tempo, se empurrando na tentativa de sair da sala. Eu fui arrastada pelo tumulto, meu coração batendo tão rápido que eu achava que ia desmaiar. No caos, deixei meu celular cair. Ele deslizou pelo chão, parando perto do espelho. Eu não queria voltar para pegar, mas também não podia deixá-lo ali. Com as pernas tremendo, me forcei a entrar novamente. A sala estava vazia, mas ainda assim, o ar parecia pesado, como se alguém estivesse me observando. Peguei o celular rapidamente e, quando me virei para sair, ouvi algo atrás de mim. Uma voz baixa, feminina, quase um sussurro:
você está vendo agora? Não esperei mais. Corri para fora sem olhar para trás, sentindo o peito apertar. Quando cheguei ao corredor, percebi que minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Ao olhar para a tela, vi que ela estava cheia de manchas estranhas, como se tivesse sido tocada por mãos molhadas. Eu não conseguia entender, mas uma coisa era certa, aquilo não tinha acabado. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Não era apenas o medo do que vi ou ouvi, mas a sensação constante de que eu estava sendo seguida. Era como se a presença daquela figura tivesse grudado em mim, uma sombra que eu não conseguia afastar. Os dias seguintes foram um borrão. Eu evitava a sala de aula e até o cursinho em si. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender o que estava acontecendo, me fez voltar a falar com o porteiro. Dessa vez, fui mais direta. Você disse que a história do vulto era conhecida. Mas quem era ela? O que aconteceu aqui? Ele hesitou por um momento, olhando ao redor como se estivesse confirmando que ninguém estava ouvindo. Ouvi dizer que, há muitos anos, essa sala foi usada para ensaios de dança. Uma das alunas, uma menina muito dedicada, sempre ficava até tarde praticando. Dizem que ela tinha um futuro promissor, mas... Ele parou, e sua expressão ficou sombria. Um dia, durante um ensaio, ela caiu e bateu a cabeça. O socorro demorou a chegar, e ela não sobreviveu. Meu estômago revirou. Mas por que ela apareceria agora? Depois de tanto tempo, perguntei, tentando manter a calma. Algumas pessoas dizem que ela nunca foi embora. Que a dança era tudo para ela e que, de alguma forma, parte dela ficou presa aqui. Ele suspirou. Seja como for, não é a primeira vez que alguém relata coisas estranhas naquela sala. E, pelo que parece, você foi escolhida. Essas palavras me atingiram como um soco. Escolhida? Por quê? Eu não queria ser especial para algo assim. Mas, ao mesmo tempo, algo fazia sentido. A figura que vi, a voz que ouvi, era como se ela estivesse tentando se comunicar. Talvez não fosse maldade. Talvez fosse desespero. Naquela noite, decidi encarar a sala novamente, mas dessa vez sozinha. Fui armada com meu celular e uma lanterna, o coração batendo como um tambor enquanto atravessava o corredor vazio. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar estivesse carregado com algo invisível. Quando entrei na sala, o silêncio era ensurdecedor. Eu sei que você está aqui, disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Se precisa de ajuda, diga. Mas, por favor, pare com isso. Você está me assustando. Por um momento, nada aconteceu. Mas então, senti uma brisa gelada passar por mim, seguida por um som baixo, quase imperceptível, como o choro de uma mulher. A figura apareceu novamente, mas dessa vez, não no espelho. Ela estava diante de mim, mais nítida do que antes. Uma jovem, talvez na casa dos 20 anos, com cabelos negros e longos, olhos grandes e tristes. Ela vestia algo que parecia um uniforme de dança antigo, mas rasgado e sujo. Eu só queria que eles vissem. Ela sussurrou, sua voz cheia de dor. Que eu existo. Antes que eu pudesse responder, ela desapareceu, como uma chama que se apaga no vento. A sala ficou vazia novamente, mas algo dentro de mim havia mudado. Não era mais apenas medo. Era compaixão. Quando saí da sala naquela noite, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Ainda sinto a presença dela às vezes, especialmente quando estou sozinha. E sempre me pergunto, e se ela realmente só quisesse ser lembrada?